Boa tarde a todos que seguem aqui meu canal no YouTube, né? Hoje eu vim trazer a 5ª lição da revista Adolescente Sem Medo de Ser Diferente. Na lição anterior, né, eu falei sobre virgindade, né? Sobre como é uma bênção, né? Se preservar até o casamento, os pecados que são cometidos ao querer violar esse mandamento de Deus de se preservar até o casamento. Mas existem aqueles que tentam satisfazer a necessidade sexual mesmo sem ter relação sexual com outra pessoa. Como, por exemplo, é o que vamos descobrir nessa lição de hoje. Lição número 5, prática sexual secreta. O que é essa prática sexual secreta? Que nós podemos entender como prática sexual secreta é a prática da masturbação. Isso é pecado? Vamos descobrir nessa lição. Certa vez ouvi um pastor perguntar ao Dr. Russell Shedd o que o Senhor tem falado aos jovens e adolescentes acerca da masturbação. É pecado ou não é? E ele respondeu: irmão, creio que a questão da masturbação é resolvida em Romanos 14:23. O que será que diz em Romanos 14:23? É a resposta para essa pergunta, se masturbação é pecado ou não é. Deixa eu só procurar aqui. Romanos 14:23. Que diz o seguinte. 14:23. Mas o que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Ou seja, isso responde claramente a pergunta se masturbação é pecado ou não. Como diz no final do verso 23, tudo o que não provém da fé é pecado, ou seja, a prática da masturbação é considerado pecado. Por ali, a palavra fé significa uma boa consciência, ou seja, uma consciência tranquila. Por exemplo, as pessoas que têm fé em Deus vivem, mesmo enfrentando dificuldade, vivem de maneira tranquila, agradável. Por quê? Porque tem a consciência limpa, fazendo o que provém de Deus. Então, a pergunta é: o que a pessoa sente ao terminar o que chamamos aqui de prática sexual secreta ou mesmo masturbação? O que é que a pessoa sente? Alegria ou culpa? Né? Todavia, nosso objetivo nessa lição não é tratar da questão de ser ou não pecado, porque a própria resposta à pergunta acima define esse fato, ou seja, o que queremos é fazer colocações verdadeiras e dar a você caminhos para a vitória e uma boa convivência com a sua sexualidade também nessa área. Ou seja, masturbação é pecado sim, com certeza. E o que eu quero trazer para você nessa lição é como você ter uma vitória, como você ter vitória sobre esse mal, você que pratica. O primeiro ponto, definindo o termo. A masturbação é a estimulação dos órgãos genitais mediante carícias ou manipulações para provar sensações de prazer e terminar em um orgasmo. Outro nome dado a é autoerotismo. Isso é experimentar prazer sexual sem um parceiro. A masturbação pode ser um ato isolado que um jovem ou adolescente faz em momentos de fraqueza, mas também pode se tornar um vício para quem pratica várias vezes por semana e até diariamente. A prática pode tornar-se algo que domina o indivíduo a ponto de não conseguir pensar em outra coisa. Isso é verdade, ó. A prática da masturbação é como uma droga para a pessoa. Você já viu uma pessoa que é viciada em droga, né? Usa uma vez, começa a querer usar mais e pronto. Quando se vê, já está viciada, não consegue mais parar.
É a mesma coisa com o caso da masturbação. A pessoa, quando começa a praticar, começa a sentir aquele prazer e não começa mais e não consegue mais parar. Por isso, se você, como é que eu posso dizer? Se você sofre desse mal, comece a tratar logo enquanto tá no início. Por quê? Porque se você começar a fazer isso diariamente, a começar a se viciar, vai ser muito mais difícil para você conseguir parar, não é? E você, por exemplo, pode viver e por causa disso você vai começar a viver com a sua consciência pesada. Por quê? Porque sabe que isso é pecado e é errado. Mas por estar viciado não consegue parar e isso vai afetando sua mente. Por quê? Porque você vai ficar se considerando culpado toda vez. Quanto mais se masturba, tanto mais quer se masturbar. Quanto mais a prática, mais depende dela. Dessa forma, a pessoa se envolve em um círculo vicioso. Frequentemente, a masturbação compulsiva é um sintoma de alguns transtornos emocionais, como complexo de inferioridade, complexo de insegurança ou complexo de rejeição. Ou seja, essas três são causas que podem levar uma pessoa a ter esse mal. Complexo de inferioridade, complexo de insegurança ou rejeição. É verdade. Agora, no segundo ponto aqui, a Bíblia, o mundo e a masturbação. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Se a Bíblia não menciona a masturbação, devemos considerá-la pecado? É verdade. Se você ler a Bíblia toda, vai ver que a Bíblia não pronuncia a palavra bem destacada lá, masturbação. Mas, por não ter essa palavra específica na Bíblia, devemos considerá-la pecado? Vamos descobrir nesse segundo tópico aqui. Você já deve ter ouvido não cristãos afirmarem que a masturbação é uma prática importante e necessária, principalmente na adolescência, pois ela torna-se uma forma de aliviar as tensões sexuais acumuladas no corpo. Uma coisa que a mídia também bombardeia muito a cabeça dos adolescentes, que isso é uma prática necessária e que é boa. Porém, sabemos que isso não é verdade. Mas essa afirmação não deve ser levada em consideração quando entendemos que Deus providenciou um meio natural para que o corpo elimine essas tensões. Você já ouviu falar sobre poluição noturna? Esse é o nome dado para um fenômeno natural que nosso organismo, forma inconsciente, alivia-se do acúmulo de tensões sexuais. Cientificamente, a poluição noturna está relacionada com o sexo masculino, pois a palavra poluição significa a emissão involuntária de sêmen. Por outro lado, há evidências de que o corpo das mulheres também alivia naturalmente suas tensões sexuais enquanto dorme. Essa é uma ação natural do nosso corpo durante a puberdade, podendo se estender até que tenhamos vida sexual ativa, ou seja, até o casamento. É verdade. Por exemplo, você não precisa disso para, se sentir aliviado, para aliviar as tensões no seu corpo. É por isso, quando você dorme, isso se alivia também, assim como o seu cansaço. Por exemplo, você sente cansaço físico, principalmente você que trabalha. Sente cansaço físico, a mulher tomou conta da casa, limpou a casa, fez isso tudo, o homem trabalhou e tudo. Aí quando chega a noite, está cansado, o que mais quer é dormir. Uma das coisas que mais quer é dormir, descansar, não é? Para descansar o corpo. É a mesma coisa com os desejos sexuais também. Para quem não é casado e não tem essa como não é casado, não pratica relações sexuais. Não precisa da masturbação para aliviar essas tensões. Por quê? Porque você quando dorme também alivia não só o cansaço, mas essas tensões também. Entenda que apesar de seu corpo aliviar-se naturalmente das tensões sexuais, seus desejos sexuais não vão desaparecer, isso é verdade. Será preciso aprender a conviver com eles. Paulo, no final da sua carta aos crentes de Filipos,
nos deixa um bom conselho para que o nosso pensamento não seja ocupado com aquilo que pode nos fazer pecar, como é o caso do desejo sexual. Está escrito em Filipenses 4:8, que diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Isso é verdade, é o que você tem que fazer. Se vier pensamentos ou coisas que levem você a querer se masturbar, então procure outra coisa para ocupar sua mente. Compreenda que a masturbação é uma forma egocêntrica de satisfazer seus desejos sexuais, um substituto ruim da relação sexual. Então não há como afirmar que isso é uma prática aprovada por Deus. Quando você sente esse desejo, quando você começar a sentir, pense em outra coisa, busque outra coisa. O terceiro ponto aqui, a masturbação e suas falácias. Falácia é algo que parece verdade, mas é falso. Não é verdade que as pessoas precisam de masturbação. É falácia de Satanás, que por sinal é o pai da mentira. É verdade. Todo adolescente tem aquela brincadeira de mau gosto, né? Esse aí não se masturba, não faz. Então não é homem de verdade, tudo, não sei o que. Isso todo homem, toda mulher precisa fazer isso uma vez na vida e tudo. Mas isso é mentira. Isso é falácia inventada por Satanás para confundir a mente da pessoa, principalmente dos adolescentes. Os especialistas confirmam que não é verdade que a masturbação pode deixar alguém cego, impotente, estéril ou louco. Isso era dito algum tempo atrás para que os rapazes não se envolvessem nessa prática. A verdade é que a masturbação não causa esse tipo de dano físico, porém produz um sentimento de culpa, vergonha, derrota e desordem emocional. Isso é verdade. Por quê? Porque o que a pessoa sente, o que vai sentir? Vai sentir culpa, vai se sentir derrotado, vai se sentir fraco, vai se sentir impotente. Por quê? Porque sabe que isso é errado, mas não consegue evitar fazer. Então, ou seja, mesmo que isso não produza um dano físico no seu corpo, vai provocar na sua mente, no seu emocional. Não é verdade? Depois de praticá-la, o indivíduo experimenta uma sensação de solidão, vazio, culpa, desilusão consigo mesmo e fraqueza. Ou seja, você fazer isso, principalmente se você é viciado nisso, você vai se sentir muito culpado, vai se sentir muito fraco, muito inferior. E isso vai acabar com o seu emocional. Por isso, se você sofre desse mal, comece a procurar se tratar enquanto você ainda é cedo, enquanto você ainda pode. E aqui o último ponto, tópico 4, sugestões para vencer a masturbação. Algumas sugestões que eu vou dar para você aqui. O primeiro ponto, lembre-se de que Deus disse a Caim: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, esse mal, você vai sentir esse desejo, essa vontade, mas você tem que lutar contra isso. Veja bem a regra do mundo. A regra do mundo é: satisfaça os seus desejos, mas a regra de Deus é: domine seus desejos. Sabemos que há um contexto em Gênesis 4, mas esse princípio é universal. O Filho de Deus precisa saber que nem todos os desejos podem ser satisfeitos. Um conselheiro disse a um jovem: sei que é difícil, mas se essa é a idade em que o desejo chama com mais força, é também a idade dos grandes ideais e das decisões heróicas. Ou seja, você, por mais forte que o desejo seja, você tem uma escolha, que é escolher resistir, por mais difícil que seja. Ou seja, por isso que a adolescência é a época de mais difícil e suas grandes decisões que você tem que fazer na sua vida. Ou seja, quem aqui,
Como eu falei no vídeo, eu assisto em algum vídeo, eu assisto anime, né? Tem aqueles animes em que existem os super-heróis que salvam as pessoas e tudo. Pois no caso da sua vida, você pode ser seu próprio herói com a ajuda de Deus. Como? Tomando as decisões certas para resistir aos vícios e aos desejos pecaminosos. Ou seja, Deus pode capacitá-lo a resistir. O segundo ponto para vencer a masturbação. Cuidado com aquilo que seus olhos veem. Ó, você já deve ter ouvido o ditado: os olhos são as janelas para o coração. É verdade. Ou seja, o que você vê, o que você procura, é o que vai moldar sua mente e seu coração. Então, se você estivesse envolvendo com revistas, filmes eróticos e programas televisivos que promovem a depravação e banalizam a sexualidade, jamais vencerá a masturbação. Ou seja, se você é aquele tipo de adolescente que só procura filmes assim, filmes proibidos, filmes com relações sexuais e tudo, ou procura revistas, essas coisas, vai ser muito difícil você vencer a masturbação. Por exemplo, eu não gosto daquela série da Netflix. Por quê? Eu sei que tem séries boas da Netflix e tudo. Eu assisto algumas. Eu não vou mentir. Tipo, séries doramas, que são aquelas séries coreanas. Eu assisto algumas. Mas, na Netflix também tem muito conteúdo que fala de negócio de sexualidade entre os adolescentes como se fosse algo bom. Por isso que eu não gosto muito da Netflix. Eu não vou mentir. Eu assisto algumas séries coreanas que são chamadas de doramas, né? Mas, sinceramente, eu não gosto da Netflix por causa disso. Ou seja, você deve tomar cuidado com aquilo que os seus olhos veem, com o que você procura para a sua mente e para o seu coração. Porque se você quer resistir a esse mal, a vencer seus desejos pecaminosos, você precisa procurar só o que é bom e agradável. Ou seja, ao invés de procurar esses filmes proibidos, essas revistas proibidas, procure ler a Bíblia, procure orar, procure assistir filmes e séries de evangélicos que ajudem a você a vencer os desejos pecaminosos e não aquilo que faz piorar, não é? O terceiro ponto para vencer a masturbação: não se coloque em situações nas quais você pode ser tentado além de suas forças, é verdade. Evite caminhos de tentação. Lembre-se de que é você quem escolhe por onde quer andar. Siga o conselho de Paulo, siga o conselho que Paulo deu a Timóteo, em 2 Timóteo 2,22, que diz: fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta com fé, amor e paz, junto com os que, com um coração puro, pedem a ajuda de Deus. Ou seja, não se coloque em um jogo onde você não pode vencer, onde você vai ser tentado além de suas forças. Por exemplo, deixa eu pensar aqui. No meio da sua roda de amigos, você tem naqueles seus amigos e tudo, seus amigos começam a entrar em conversas, desagradáveis, falando de sexualidade, de relações e tudo, e você, ao invés de se afastar, procura se aproximar. Ou seja, isso é você estar se colocando em um estado de tentação. Por quê? Porque isso vai entrar na sua cabeça, você vai sentir o desejo, vai sentir a vontade, e isso só vai fazer com que você seja derrotado. Por isso que você tem que evitar esse tipo de situação. Seus amigos começaram a falar sobre isso, mas você não quer falar nada com isso. Então, ou seja, não precisa falar nada, só se afaste. Seus amigos convidam você para ir assistir um filme que não é decente. Eu não vou não. Diga, não vá. Simplesmente. Ao invés disso, ao invés de se colocar em situações dessas, procure coisas para fugir disso. Como, por exemplo, procure assistir um bom filme, né? Eu não estou dizendo que você é obrigado a assistir filmes que sejam evangélicos. Pode ser um filme de ação, um filme de comédia, algo contanto que não tenha situações que vão estimular os seus desejos.
Por exemplo, eu gosto de filme, eu gosto muito de filmes evangélicos, mas não gosto só de filme evangélico. Eu gosto de filme de ação, como filme de super-herói, como Os Vingadores, por exemplo. Eu gosto de filmes de comédia. Eu gosto de animes. Eu gosto de novelas bíblicas. Mas tudo isso fora de contextos sexuais que podem estimular os desejos. Ou seja, procure isso também, viu? Que é muito bom. O quarto ponto para vencer a masturbação: tenha uma vida com Deus diária e rica. Você deve se alegrar com uma vida rica na palavra, rica na oração, rica na gratidão, rica no louvor, rica na meditação. O apóstolo Paulo disse em Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Cristo é rica. Aqui é uma pergunta. A palavra de Deus é rica dentro de você? É uma pergunta que você tem que fazer a si mesmo. Atenda o conselho que Deus. Atenda o conselho que Deus deu a Josué. Medite na Bíblia e obedeça a Deus para ser bem-sucedido na vida. Isso está em Josué, capítulo 1, versículos 7 ao 8. Eis o segredo da vitória: ter uma vida rica e diária a Deus. Como é que eu posso ter uma vida rica e diária com Deus? Leia a Bíblia todo dia, ore todo dia, no caso, a todo momento. Ore a todo momento. Louve a Deus. Eu gosto muito de cantar, muito mesmo. Eu, quando estou fazendo minhas coisas aqui em casa, eu gosto de pegar o som, pegar o celular, botar um louvor para ir tocando. Enquanto eu vou fazendo as coisas, eu vou cantando ao mesmo tempo. Leia a Bíblia, louve, ore. Isso é muito bom para ter uma vida diária com Deus. Vá à igreja toda vez, se possível. Procure se aproximar cada vez mais de Deus e da sua palavra e se afastar do mundo. O quinto e último ponto para vencer a masturbação: compartilhe suas lutas, vitórias e derrotas com alguém que seja de sua confiança e do mesmo sexo que você. Ou seja, você que é adolescente que é homem, procure um homem para poder conversar sobre isso. E principalmente um que seja mais velho e maduro do que você. A mesma coisa vale para as mulheres. Para você que é adolescente, você que é uma moça. Se você sofre desse mal também, procure também uma mulher que já seja mais madura que você. Compartilhe, converse, fale quantas vezes você conseguiu vencer, quantas vezes você falhou. Porque compartilhar suas lutas e vitórias com alguém é sempre bom também para ajudar. Principalmente com quem é do mesmo sexo que você. Por exemplo, você é homem, procure um homem mais velho e experiente. De preferência, alguém que seja da igreja. Um homem da igreja fielmente, uma mulher da igreja fielmente. Principalmente pessoas da igreja. Procure esse tipo de pessoa e converse, fale sobre você. Não tenha vergonha de se abrir. Todos passam por dificuldades sexuais. A adolescência não é uma realidade só na sua vida. Muitos já passaram pelas mesmas lutas que você. Procure alguém em quem confie e abra o seu coração. Com certeza isso lhe ajudará e muito, é verdade. E agora, para concluirmos, não se deixe abater pelo problema da masturbação que você está vivendo agora. Se você cair, levante-se 1 ou 1000 vezes, caso seja necessário. É uma fase e não uma vida inteira. Peça ao seu professor ou professora, no caso aqui, para contar a você a história do tigre. Isso aqui é algo da lição para... essa história mais para adolescentes aqui. Para as pessoas mais novas assim. Deixa eu ver se tem essa história aqui. Tem essa história aqui, mas ela é muito grande. Eu não vou contá-la, porque senão vai tomar muito tempo, Então, continuando aqui. Prepare-se para o amor verdadeiro. Guarde-se para o seu cônjuge, com quem algum dia você vai se comprometer para ter um relacionamento sexual sádio, feliz, como Deus planejou. Isso é verdade. O que eu quis trazer para você nessa lição, Para você compreender que Deus nos fez com perfeição, inclusive em nossa sexualidade. Entender que não precisamos da masturbação como uma válvula de escape para aliviar nossas tensões sexuais. Para você ter convicção
convicto de que a masturbação é uma prática pecaminosa, embora muitas pessoas digam que não é, mas é. Para você perceber de fugir de situações que nos levam a fraquejar, ou seja, para que você sinta a vontade de fugir desse mal e das situações em que você vai ser tentado. Para você manter-se puro e guardar-se sexualmente para o seu cônjuge, ou seja, para a pessoa que um dia você vai se casar e formar sua família. Para você reconhecer a necessidade de dominar seu desejo sexual. Ou seja, tudo isso é algo que você precisa na sua vida. Obrigado por assistir, espero que tenham gostado. Eu espero que vocês estejam gostando das lições que estou trazendo, porque como eu falo em quase todos os vídeos, é porque a adolescência é a época mais difícil da nossa vida. É quando chega a hora de tomarmos as maiores decisões da nossa vida, para onde vai nosso futuro, o que queremos para a nossa vida. Principalmente os adolescentes que ainda não namoram, ou que talvez namorem, né? Para que você tenha um relacionamento com seu cônjuge que não siga os padrões do mundo, mas que siga os padrões de Deus. Porque só assim você poderá ter um bom relacionamento, uma boa vida, que agrade a Deus e que vai ajudar você. É isso, espero que tenham gostado. Você que não é inscrito, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam assistir e querer mudar de vida. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço aí para todos que estão assistindo.